Sejam bem-vindos ao nosso podcast Movimento da Semana, um produto do Movimento Econômico, onde nós vamos comentar semanalmente os principais assuntos que foram destaque no nosso portal. E hoje eu estou aqui com o Márcio Didier, nosso jornalista aí, especializado em política. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Patrícia. Obrigado. E com a Ângela Fernanda Belfort, nossa jornalista especializada em economia. Seja bem-vinda, Ângela. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada. Ah, ok. Agora sim. Então, pessoal, hoje nós podemos comentar. Tem vários assuntos para se comentar, né? Porque a gente não vai poder comentar tudo, senão se estende demais. Tá quente, mas eu acho que o principal assunto é esse aqui, né? Nem picanha, nem carne de segunda. Diz empresários sobre a MP do PIS e COFINS. Essa aqui foi uma das repercussões desse assunto, não foi nem a matéria principal, né? Sim. Isso aí já é uma repercussão onde o setor que atua na cadeia da proteína animal comenta a medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última terça-feira, a MP 1227/2024, que decidiu interferir mais uma vez nas regras tributárias, mexendo com o planejamento das empresas em pleno exercício, né? Então, assim, as empresas foram surpreendidas, acordaram sabendo que não podiam mais usar o PIS e o COFINS para pagar impostos. Agora, os créditos tributários, do PIS e COFINS para pagar impostos. Agora, as empresas vão ter que usar o dinheiro que está no caixa. E quem não tem dinheiro em caixa, Ângela, vai fazer o quê? Pegar juros a preços altos e se desorganizar. Né? O impacto disso é imenso na cadeia produtiva, porque vai tornar mais caro produzir. Né? Tanto é que você vê que todas as entidades representativas de empresários foram contra. Inclusive, aí nessa matéria, tem gente dizendo que a carne bovina vai ficar mais cara por causa disso. Vai ficar mais Porque caro. as empresas não se protegem. E a carne bovina é só um exemplo. Tem outros, né? Porque todas as empresas vão fazer isso. Elas vão ter que arranjar esse dinheiro a custo caro e isso, mais uma vez, vai parar no bolso do consumidor. E agora, dia 20, essas empresas, Márcio, elas já vão sentir esse efeito, porque no dia 20 vencem o dia de vencimento do INSS, então já tem pagamento para ser feito. Quem não tem dinheiro em caixa, como você falou, vai aos bancos, né? Esse que está incomodando as empresas é porque o juros está 10,50%, né? 10,50%. E é complicado, então, Patrícia, porque o momento econômico já não é fácil, não é? Quem é empresário, quem trabalha isso não está tendo muita margem para você fazer um aporte desse tipo, por exemplo. É como eu disse, aí vai buscar empréstimo, aí você desregula tudo, você vai passar um ano nessa coisa. E é engraçado nessa história toda que o título foi ótimo, daí nem picanha, nem carne de segunda, porque foi um mote da campanha do presidente Lula, né? Ele falava que o brasileiro ia voltar a comer picanha e tomar cerveja. Então, na verdade, complicou um bocadinho essa situação, né? Essa promessa de campanha. Pois esse é a cereja do bolo, né? Quando esse empresário, um grande empresário do setor do agronegócio, diz isso, né? Não, eu achei ótimo. Nem carne de segunda, gente. Não tem nem. Já tava difícil a carne de segunda, né? Com picanha nem sonhava. Eu já estava me programando pro meu São João. Agora já pra vai fazer um churrasco, né? Ia, né? Agora vai ser ovo, fazer churrasco de ovo também. Tem mais a ver com o clima junino, né? Exatamente. Então, aqui a gente também traz aqui, ó, são várias entidades, a FEComércio se posicionou, a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco também se posicionou, dizendo inclusive que está pedindo à bancada pernambucana que dê um jeito de tirar esse MP, né, da pauta, né? Porque na verdade, quando um MP entra com lei, já entra valendo, mas tem 120 dias para ser regulado pelo Congresso Nacional. Não é? E lá sempre há a possibilidade de você fazer algum tipo de alteração.
Então, na verdade, muitos governos fazem isso, jogam para testar, para ver como é a aceitação, e aí começa toda a negociação com o Congresso, né, para poder aprovar da forma como chegou ou não, ou fazendo as modificações que são necessárias. Pois E às é. vezes até sem votar, né, Márcio? Porque às vezes quando não vota, ela caduca e deixa de existir. Isso, exatamente, com 120 dias. Aí você tem que reeditar outra. O advogado Ivo Lima, né, eu conversei com ele sobre isso, e ele fala assim que a medida recai sobre diversos setores e mexe com o caixa das empresas. Aquelas que não têm fluxos consideráveis, aquelas que têm fluxos consideráveis de crédito gerados com PIS e COFINS não poderão mais usá-los. Vão ter que pegar dinheiro em banco. E vão pegar dinheiro em banco sendo credores do governo. São É uma credores. situação muito Não, contraditória. é maluco, né? E outra coisa, né? Eles vão fazer o que com esses créditos? Porque o certo era eles Não, receberem. os créditos eles vão pagar quando eles bem entenderem. Uhum. Quando eles bem entenderem, quando eles Mas acharem- aí- Era uma coisa tem que poderia ser conversada, né? dessa Era uma coisa que maneira. poderia ser conversada, poderia ser feita. Porque hoje em dia tá com muita mania disso, né? Não, eu acho que minha ideia essa é muito boa. Aí joga e os outros que se virem para você se ajeitar e se adequar à forma como você quis, né? Vai botar. Mas aí gera muita insegurança, né? Claro. Porque esses créditos, eles estavam contando, se planejando com esses créditos, vão receber, ninguém sabe quando nem como. Pois é. Entendeu? Não tem empresa que aguente essa falta Vão de ter que rever, planejamento. vão ter que rever o caixa, como o Eduardo Campos dizia, né? Você trocar o pneu com o carro andando. Então vai ter que ser mais ou menos dessa forma, né? Você vai estar com a empresa andando, você vai ter que rearrumar a situação dela. E ainda tem outro agravante que está lá na matéria. Diz que isso pega especialmente as pequenas e médias empresas. E já são essas que têm mais dificuldade no crédito. Então essas são que vão sofrer mais, entendeu? Pois é. Agora, para encerrar esse assunto, eu acho que vale comentar o seguinte: com isso, o governo federal cria mais animosidade, né, entre os empresários. Com certeza. Se ele já vinha, por exemplo, com o setor do comércio, já vinha reclamando da questão dos importados, os marketplaces comprando produtos até $50 sem serem tributados. Sim. Enquanto eles, quando vão comprar produtos importados, pagam no mínimo 60% de imposto, fora o ICMS, que é maior, porque essas marketplaces pagam 17% de ICMS, e as empresas brasileiras pagam 22,5%, pelo menos as de Pernambuco, estão pagando esse valor. Então, assim, nem no ICMS eles estão conseguindo competir. Então, cria animosidade com esse setor, acentuou a animosidade que já tinha com o setor agro, né? E com a indústria que estava indo bem. Agora vai ter uma. Porque No mínimo um tropeção, né? No mínimo um tropeção, para não dizer coisas piores. a Federação das Indústrias de São Paulo decidiu judicializar. Foi. Então, se eles já vinham, né, com programas para promover a industrialização brasileira, isso vinha agradando o setor industrial, com essa medida desagradou todo mundo. Então, é tudo que o governo não precisava, né, minha gente? A conclusão é essa mesmo, tudo que não precisava. Um outro assunto da semana aí é a PEC das praias, né, Márcia? Como é que anda as discussões em torno disso aí, depois da briga de Neymar com Luana Piovani? Que jogou luz, né, sobre esse assunto. Na verdade, ainda está na tramitação nas comissões do Senado, né? Já foi aprovado na Câmara, está em tramitação no Senado, e essa celeuma toda se deu por causa de uma audiência pública convocada por Flávio Bolsonaro. E a partir dessa audiência pública, esse assunto foi tomando uma proporção gigante e muito se fala, né, dessa questão. A bancada daqui de Pernambuco, os 3 senadores, não é, Humberto Costa, Tereza Leitão e Fernando Eles, já se posicionaram contra. Não é, para que seja aprovada, ela precisa 2/3 do Senado, ou seja, 54 votos. Os senadores pernambucanos acham que ela passa? Não, porque é um quórum muito qualificado e diante desse debate, da forma como está sendo feita, dificilmente eles acreditam que isso vai passar. Mas política é política, né? Ninguém sabe. O que chama atenção é uma série de histórias que vêm ao redor dessa coisa, né? Porque tornou-se um assunto popular. Até no supermercado agora você discute. Daqui a pouco eu vou ter que pagar, ter uma bilheteria na praia para pagar e tudo mais. Não é bem dessa forma. Aqui em Pernambuco até já funciona algumas coisas de praia que você não tem muito acesso, que é a dificuldade.
Não é? A própria Tereza Leitão, na matéria que eu fiz, ela citou que em Catuama você tem que andar vários quarteirões para poder ter acesso à praia, porque foram construídas casas um ao lado do outro, sem respeitar recursos, sem nada, e sem acesso ao mar. E tem o caso do Paiva. No Paiva você tem acesso, você tem uns túneis. Entre as casas fizeram uns túneis para você poder ter acesso ao mar. Você não entra ônibus lá, naquela fada, não faz. Mas o Mas, acesso é muito difícil. Você tem que descer ali na entrada do condomínio, sair andando para ou chegar. então de bicicleta, né? E você tem que. Mas tem acesso, né? Tem acesso. Mas você pega Toquinha, não tem. É um local de difícil acesso. A própria Serrambi, o condomínio ali, a parte do condomínio de Serrambi não é uma coisa fácil de você ter. Mas o que está em jogo não é essas áreas. A Itália, a França, eles fazem esse tipo de concessão para interesses privados, não é para você poder explorar durante um período, concessão de 10 anos, de 6 meses, depende de cada país, tem a sua coisa. Mas é para você explorar a questão comercial dali, não é propriedade particular, como é aqui no Brasil. Uhum. Não é? E desde ontem corre aqui no Twitter uma história muito interessante que é sobre uma ilha no Rio de Janeiro, não é? Que é uma ilha que foi de Clara Nunes em 1977 que ela conseguiu pagou por essa ilha e tudo e fez uma grande casa lá. Depois passou para o marido dela, né? Quando ela morreu, passou para o marido passou para duas viúvas que em 2019 vendeu para Richarlison, o jogador da seleção brasileira, Richarlison, que fez uma obra gigantesca e a casa ficou muito bonita. E dizem que em 2020 Flávio Bolsonaro foi para uma agenda com o pai lá na região e se encantou pela casa. Em 2000, e aí entrou um advogado na história que tirou essa concessão de Richarlison por causa de débitos atrasados e passou para Flávio Bolsonaro essa casa. Então, o que começou-se a falar muito disso, né? Que ele estaria por trás por causa dessa questão e tal. Essa foi a matéria do Metrópolis, que o Metrópolis trouxe ontem, e que está Tá viralizando. Isso. Não é? Então, é um assunto que, da proporção que tomou, eu acho muito difícil que caminhe, que vá adiante. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos dessa novela. Um outro assunto, Ângela, é uma matéria que você fez sobre empreendedorismo, né, onde você trouxe números muito interessantes mostrando que os pequenos e médios empregos, pequenos empreendedores, respondem hoje por 90% dos negócios no Brasil, empregam 80%, né, da mão de obra no país, mas só tem direito a 12% do crédito. Explica aí esse cenário. A gente entrevistou 3 empresários, um pequeno, um micro e um que está se tornando médio. Todos chegaram a quase sem crédito, onde eles estão. Hoje. Também uma é a fábrica da Amorito, que é em Camaragibe, que já está se tornando uma empresa média. De sorvetes. De sorvetes. Eles fabricam sorvetes, começou a fabricar sorvetes, os pais do atual administrador dentro da casa deles, e eles foram crescendo, e chegou uma hora que, para crescer mais, ele teve que pegar crédito a juros altos. Ele passou uma parte da vida dele sem ter acesso a crédito. Quando ele ficou pequeno, já para médio, aí começou a ter acesso a crédito para crescer. A gente pegou uma microempreendedora que ela está desde 2020 atuando, já é microempresa, e ela nunca teve acesso a crédito. O primeiro crédito que ela pegou foi ano passado, na AGE, que é uma agência de empreendedorismo do Estado, e com isso ela já fez a empresa dela crescer. E a outra empresa foi a Promise Shirt, que faz camisetas, está há 8 anos no mercado e pegou o primeiro crédito no Banco do Nordeste ano passado. Quer dizer, o crédito do Brasil não está fomentando esses pequenos negócios que empregam 80% do emprego formal do país. Isso, para a gente, foi uma grande... Essas empresas elas só vão ter acesso ao crédito no momento em que elas estão já impulsionadas. Para elas chegar até esse ponto de impulso, né, alcançar já uma certa expansão, um certo mercado, até lá elas tiveram que administrar o próprio dinheiro que recebiam com o negócio. Todos eles me disseram que teve uma época que eles praticamente não tiravam dinheiro da empresa. O que sobrava, eles reinvestiam na empresa.
Agora, a grande questão é, quem não pode fazer isso? Cresce como? Não cresce, vai à falência, É verdade. né? Isso aí é que é o sério no Brasil. No outro dia, a gente trouxe outra matéria que mostra que existem 19 milhões de microempreendedores totalmente informais. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas dizendo que se esse pessoal se formalizar, em 4 anos o PIB cresce 8%. Isso é uma coisa que não pode ser menosprezada no E país. quando eles têm acesso ao crédito, quando eles vão buscar o crédito, eles são obrigados a se formalizar, né? Então, o crédito, ele é um instrumento que ajuda na formalização desses negócios. E principalmente o microcrédito, além de ajudar na formalização, o microcrédito ele tem uma determinação do Banco Central que ele tem que ser orientado. Então, o microcrédito, ele faz muito mais do que o crédito, porque ele ensina essas pessoas o que é lucro, o que é capital de giro. Isso aqui que você faturou, você Precificação, que é uma coisa precificação. Ele complicadíssima ensina nesse que você comércio. não pode gastar tudo que você ganha, que tem que ter uma parte que você tem que colocar no negócio para o negócio ir girando. Então é muito interessante. A grande surpresa da gente foi ver que o microcrédito também está fazendo muita coisa interessante nesse país. Mas existem 19 milhões de microempreendedores que não estão chegando lá. Pois é, gente. Esse, então, foi o nosso movimento da semana. Convidamos você a navegar no nosso portal Movimento Econômico, onde você vai ler mais sobre esses assuntos que nós comentamos aqui e outros assuntos também que, de repente, vão ser comentados no próximo programa da semana que vem. Esperamos vocês. Até a próxima e um bom fim de semana para todos.